Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas a mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o nosso podcast que aprofunda os temas com grandes personalidades que estão nos palcos do TDC. E hoje, neste episódio, estou aqui com ele, que é gaúcho, meu conterrâneo, lá de Cachoeira do Sul, mas que já está há muito tempo na estrada, Elemar Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa incrível que é esse podcast. A TDC sempre inovando e achando maneiras diferentes de entregar conteúdo e integrar a comunidade, né? Muito legal, um prazer estar aqui. Que legal. Pô, bacana, Elemar, porque a gente está na nossa primeira temporada, digamos assim, né? E o objetivo é que o podcast continue e a gente ainda está modelando o formato, como ele é, mas tentando criar algumas coisas que a gente acredita que vai se transformar em tradições, né? E eu queria começar esse podcast com um pouco da nossa tradição, já que é explorar um pouquinho o passado, né? Porque a gente vem aqui, vai para falar bastante de futuro, sobre tendência, tal, mas eu gosto de começar voltando lá atrás, porque eu sei que você é um cara que tem uma origem bastante técnica, né, como na área de TI, como desenvolvedor, mas hoje você já, digamos assim, não deixou, obviamente, de ser desenvolvedor, mas está numa abordagem mais executiva, mais negócio. Eu vi até pela sua palestra, que eu assisti agora há pouco, que tem um olhar, digamos, mais holístico, né, sobre a postura do desenvolvedor frente aos desafios que ele tem pela frente, mas eu queria conversar, se fosse possível, né, na máquina do tempo, conversar com o Elemar desenvolvedor lá e saber como que ele olhou para a tecnologia e disse assim, esse aqui é o caminho que eu vou tocar a minha vida, eu quero ir para essa coisa. Como é que foi esse começo da tua carreira? O Elemar desenvolvedor nunca vai deixar de existir, né? Eu digo que no final do dia, se eu precisar fazer alguma coisa que vai garantir o sustento, meu sustento, o sustento da minha família, eu sou, por essência, desenvolvedor. Eu continuo escrevendo código e dificilmente eu vou parar de escrever código em algum momento da minha vida. Estou escrevendo menos do que eu gostaria, mas, enfim, continuo fazendo isso sim como rotina, parte da rotina. Não quero perder isso. Cara, meu primeiro contato com computação aconteceu quando eu tinha 8 para 9 anos, tá? E foi num outro tempo, né? Quem está nos acompanhando agora talvez não tenha essa dimensão, mas... Eram outros computadores, inclusive. Cara, então, meu primeiro computador tinha menos de 100K, né? Eu trabalhei com TK alguma coisa, foi antes do TK-85, enfim, você daqui a pouco sabe, mas quem está nos acompanhando talvez não. Nem todo mundo saiba, né? Então, mas procura no Google o que você acha. Então, cara, e eu comecei a mexer com o computador muito cedo e naquela época você não tinha alternativa, não tinha muita coisa para se fazer com computadores além de você programar computadores. Então, desde muito pequeno eu comecei a escrever código em BASIC. Você também, provavelmente, Conheço. Então, eu escrevi código em BASIC durante muito tempo, comprava no passado, isso há muitos anos, tá? Tinha uma revista que você encontrava nas bancas, né? Porque ainda se comprava a revista nas bancas, que era uma revista chamada Microsistemas. Então, todo mês eu ia lá e comprava uma edição da revista da Microsistemas, levava para casa e ficava lá escrevendo de novo, né? Não tinha download na internet, não tinha internet. Tinha que copiar, né? Tinha que ler na revista e copiar. E assim, copiar errado, né? E aí ficar descobrindo onde é que você errou, porque... Né, typo acabou o código. Sim. E, assim, numa época em que você não tinha... As pessoas não vão entender, mas você tinha o hábito naquela de programar com 10 instrução, 20 instrução. Você numerava as linhas. Sim. Até porque você não tinha um editor de texto que permitia botar cursor, subir cursor. Você pedia para editar uma linha especificamente. Você listava o código em um determinado bloco. Era outro tempo em computação. Mas só tem uma coisa engraçada. Essa coisa de eu não ter a facilidade da IDE acabou me ajudando a desenvolver desde cedo a ideia de, cara, eu preciso ler esse código, escrever certo e saber se o que eu estou fazendo aqui vai funcionar ou não, porque senão depurar não era na época uma atividade fácil, né? Mas enfim, começou cedo lá com os meus 9. Fui ser remunerado para escrever código bem cedo também, com 13, né? Consegui, na época era permitido, menor aprendiz com 13 anos, hoje não é mais, ainda bem, né? Criança tem que brincar, mas eu brincava de escrever código sendo remunerado já com os 13 anos e, bicho, eu tô com 44 anos agora,
Então faz 31 anos que 31 anos de carreira. 31 anos que o mundo comete essa insanidade que é me pagar para escrever código. Né? É o que eu fico fazendo. Mas, enfim, começou assim e eu tive sorte algumas vezes de estar no lugar certo, na hora certa, para ter aí acesso a algumas oportunidades legais. Assim, trabalhei, ajudei a fazer a transformação digital. Eu acho, hoje se fala transformação digital, mas ajudei a, de certa forma, construir software que mudou a forma como se produz móveis no Brasil, como se vende móveis, né? Trabalhei durante muitos anos numa empresa que fazia um software em 3D, faz um software em 3D até hoje, é líder, parte de um grupo que é líder mundial nesse segmento. E, enfim, sempre muito longe do trivial, né? E isso acabou direcionando a minha carreira inteira. Fantástico. Bastante autodidata, né? Sim. E a gente tem, até agora na pós-pandemia, eu vejo que isso diminuiu, arrefeceu, mas ainda está. Mas era muito comum, pré-pandemia, a gente falar desse modelo autodidata das pessoas da tecnologia e uma certa desqualificação da formação formal, digamos assim, de você ter o conhecimento formalizado, a base de conhecimento formalizado. E como você é uma pessoa que veio do autodidatismo, você provavelmente já chegou na faculdade sabendo um monte de coisa. Você já sabia lá, chegou no mercado, como você falou, né? Pouco, 14 anos, já sabia um monte de coisa, porque não tinha muita coisa na época ainda para aprender, o que tinha, você aprendeu. Como que você enxerga esse processo de formação formal para o cara que está começando, que às vezes fica naquela, pô, mas o cara lá é o bambambam e ele nem tem formação superior. Como é que você enxerga isso? Então, cara, mixed feelings aqui, tá? Primeiro, eu de fato defendo a ideia de que nós não temos mais hoje a opção de parar de aprender. Né? Então, aquele conceito de lifelong learning que se fala tanto, cara, eu tenho que ter aprendizagem contínua, é muito verdade. Né? E isso, então, todos nós precisamos ser autodidatas de alguma forma. O grande ponto é que o grande risco de você ser um autodidata é você eventualmente se concentrar demais somente nos temas que você gosta e deixar de lado os temas que você precisa. Eu acho que a educação formal, ela te traz, primeiro ponto positivo, ela te traz essa obrigatoriedade de você tratar de temas que você precisa e que não necessariamente você gosta. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar um desenvolvedor estudando cálculo, por exemplo, para poder fazer o seu trabalho. Porque é divertido. Porque é divertido, né? Só que tem um problema aqui, né? Eu acho que o que define o tipo de solução que você consegue entregar para o mundo, mais ainda, o tipo de problema que você consegue identificar é exatamente o tamanho do teu repertório, né? Então, muitas vezes, se você não tem um determinado corpo de conhecimento, você não consegue nem sequer perceber algumas alternativas e alguns problemas para resolver e alternativas para resolver esses problemas. Então, acho que o ensino formal, ele conta com esse ponto positivo, né? Também é importante porque o estudo formal acadêmico, claro que eu estou falando de um bom curso, com uma boa instituição, ele te dá método de estudo. Né, que é uma coisa difícil também. Poxa, você precisa se qualificar para aprender. Se você tem que aprender, é bom você ter método de estudo. Então, a ideia de você fazer uma redação de um bom trabalho, trabalhar como... Isso é bom, isso é positivo. Agora, onde que não é tão bom, tá? Eu acho que, de certa forma, a academia ela precisa, eventualmente, encontrar maneiras de se transformar em algo mais interessante, mais pragmático para o dia a dia. Né? Sem perder o rigor acadêmico, nem sem perder... Eu sou contrário àquela ideia simples de, nossa, a academia fica me ensinando coisas que eu não vou utilizar no meu emprego. Mas talvez você só aprenda naquele ambiente. Exato, né? Não existe outro momento da sua carreira que você vai parar para aprender aquelas coisas. E principalmente, né, você nunca sabe quais são as oportunidades que você vai ter. Né? Então, poxa, por exemplo meu, tá? Como todo adolescente, eu não dava muita bola para aulas de trigonometria, por exemplo, na escola, no ensino médio, ensino fundamental e médio. Eu não dava bola para trigonometria. Eu estudava para passar na prova, certo? Mas eu passei 18 anos, quase 20 anos, trabalhando numa empresa onde aquele conhecimento foi fundamental para mim. E como eu não estudei para aprender na escola... Aí você foi no sofrimento depois. No sofrimento depois, né? E esse acaba sendo o grande ponto. De alguma forma, eu tinha outras bases que me permitiram desenvolver esse conhecimento depois. Mas... É muito perigoso, sabe? De novo, eu reforço a ideia. Então, um exemplo prático para você.
Imagina que você vai implementar, eu sempre uso esse exemplo porque eu gosto muito dele. Imagina que você vai implementar, por exemplo, uma busca, aquele recurso do Chrome, sabe, que avisa quando você tem um endereço proibido, um endereço perigoso na internet. Sim. Como é que você faz isso, cara? Tá, uma alternativa para você fazer isso é, poxa, eu vou botar um servidor na Google e toda vez que eu fazer uma navegação, eu vou na Google e bato e respondo. Isso é o óbvio, certo? É bacana, mas é ineficiente, né? Porque aumenta a latência, não poderia ser uma solução. Além de ser caro para burro. Outra alternativa, cara, eu vou transferir a lista de todos os endereços perigosos para o dispositivo. Cara, são gigabytes e gigabytes de informação. Um espaço inútil. Inviável. Me imagina no celular, né? Cara, só que a Google consegue fazer isso com 10 megas. Por quê? Porque eles têm uma estrutura de dados probabilística chamada Bloom Filter que resolve exatamente esse problema, entende? Cara, como é que alguém vai saber que tem esse tipo de solução disponível sem estudo formal? Sim. Não tem como, entende? Você não vai... eu sempre brinco com o Google, né? Tipo, o Google te dá respostas incríveis, o ChatGPT também, desde que você faça a pergunta certa, né? Sim. Então, você tem que ter conhecimento mínimo para poder fazer pergunta. Isso. E às vezes esse conhecimento mínimo que você falou, né, ele não é um conhecimento específico. Não. Né? Ele é um conhecimento abrangente. E até conecta um pouco com o avanço do tema que eu quero fazer, porque eu quero trazer, agora que a gente foi lá e deu uma volta no passado, trazer um pouco para a atualidade nesse momento em que você abre a sua visão para esse olhar mais completo do desenvolvedor, até ele como uma peça-chave futura dos negócios da empresa, que eu sei que é parte, inclusive, do discurso que você, no nosso fórum executivo, você trouxe isso, né? E como que foi esse gatilho da virada. Porque a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui pode estar numa fase da carreira em que ele está focado em entender mais de uma tecnologia. Pô, estou apaixonado por essa tecnologia, quero saber mais dessa tecnologia. E esse gatilho mais aberto, holístico, focado, ele não é fácil, não é natural. Como que rolou isso contigo no teu desenvolvimento? Cara, eu tive muita sorte de trabalhar numa empresa... Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de software avançado, mas sempre me foi cobrado, quando eu levava uma ideia de uma feature, por exemplo, que eu não defendesse somente a feature por ela ser mais interessante ou menos interessante, mas por ela resolver um problema de verdade e por ela gerar resultado, né? Eu era cobrado... como parte de uma empresa que começou pequena, depois ficou internacional, gigante, de não só pensar em como resolver problemas, mas de fato quais são os problemas que eu estou resolvendo, né? Hoje se fala muito do pessoal do Waze lá que diz que você deve se apaixonar pelo problema e não pela solução. Mas para mim isso sempre foi muito regra, né? Você não pode se apaixonar pela solução que você quer dar para o mundo, mas por qual problema que você quer resolver. Quando você começa a ter esse tipo de entendimento, isso te abre espaço para você começar a gerar valor de verdade. Quase todas as metodologias falam sobre gerar valor para o negócio, certo? Certo. Mas o que é valor para o negócio? Né? Muita gente, quando fala sobre valor para o negócio, não está falando sobre valor para o negócio, está falando sobre valor para o usuário, né? Que é uma coisa diferente, entende? Sim. Então, a gente precisa pensar nisso. Outra coisa que também veio para mim muito cedo é essa ideia, né, quase rancorosa das pessoas de tecnologia de que, poxa, toda empresa é uma empresa de tecnologia, e se você não for uma empresa de tecnologia, você vai sair do mapa. Cara, honestamente, de uns tempos para cá, o que eu me dei conta não interessa se você é ou não é uma empresa de tecnologia, o fato não existe negócio mais hoje que se sustente de verdade sem tecnologia. Então, cara, seja a tua empresa uma empresa de tecnologia ou não, sem tecnologia ela para, certo? Então, tecnologia é uma capability fundamental. Então, olha só que tem outra parte que é importante a gente observar. Cara, tecnologia pode ser enabler, agilizando, facilitando, viabilizando certas iniciativas, mas, cara, o que eu vejo mais nas empresas é tecnologia como restrição, complicando, dificultando. Você vai tentar fazer qualquer coisa e tudo para por uma atualização no software que pode demorar 6 meses para ficar pronta. Quando a gente está sendo otimista, né? Sim, sim. Então, cara, assim... nós precisamos fazer tecnologia melhor, sabe? A gente precisa achar formas melhores de fazer tecnologia e, na prática, cara, isso significa o quê? Achar formas de reduzir custo e risco de fazer mudança em tecnologia ao longo do tempo, né? Porque tem que ser, não pode ficar cada vez mais caro, tem que ficar cada vez mais barato, porque senão a empresa perde em competitividade, porque tecnologia é fundamental. E essa é uma coisa muito bacana. A gente tem, nesse momento, e para quem está nos acompanhando e que é técnico, a gente tem um momento de protagonismo, como nunca antes. Por quê? Porque os negócios precisam da gente, só que, detalhe, a gente precisa ser aquilo que o negócio precisa, né? E isso implica em menos do que uma visão apaixonada pela tecnologia em si, mas pelo uso correto de tecnologia, uso profissional, de fato, né? Menos amadorismo.
Eu acho até que tem uma vertente dentro das próprias comunidades que incentivam o lado positivo do amadorismo no sentido estrito da palavra amadora, que é aquele que ama o que faz, né? Sim. De não, você precisa se especializar muito na tecnologia, você precisa ser uma referência na sua tecnologia e que, na minha visão pessoal, ela tem como quando você começa a falar uma coisa que você não tinha muito claro como que você ia terminar, fácil de você se perder e misturar conceitos, né? Sim. Então, me parece que as pessoas partem de um propósito legal, tipo, não, a ideia é essa, porém, a necessidade do mundo, não vou dizer nem do mercado, mas do mundo, é que ela vá um passo além daquilo e enxergue essa dimensão que você falou, né? Do problema e como que não só que eu tenho que gerar valor, mas que eu tenho para quem eu gero valor e como que eu gero esse valor. E assim, entender direito também que você tem diversas formas de jogar o jogo, né? Não tem uma forma única. Eu brinco dizendo que especialista é quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? É assim com cardiologia. Por exemplo, no passado um cardiologista era um especialista, hoje o cardiologista é um cardiologista. O especialista é o cara que está tratando aquela microfissura no esse é um especialista. Aurículo. Cara, quando nós começamos em tecnologia, como é que se desenvolvia software, cara? Alguém que era o analista de sistemas ia até um cliente, percebia quais eram os relatórios que você tinha que gerar, né, consultas, relatórios, daquilo tentava discernir quais eram os dados que eram necessários, aí fazia um modelo ER, lembra do banco de dados? Você faz um modelo ER e você cria um sistema que basicamente tem cadastros para alimentar essas tabelas que vão gerar os relatórios. Fazer software era isso. Então, você tinha um analista que entendia do negócio e convertia aquilo em dados, você tinha alguém de banco que... Um arquiteto... Nem tinha ainda. Nem tinha. Se chamava de programador mesmo. Era. Depois que a gente começou a inventar a história. Tela era 80 por 25 mesmo, não tinha muito espaço. E, cara, você tinha lá uma grande preocupação, na verdade, com o banco. Isso no início dos anos 2000. Né? Sim, foi ontem. Foi ontem. Para mundo, isso foi ontem. Isso, pra história. Só que hoje, cara, poxa, fazer front-end virou tão complexo quanto fazer back-end, sabe? Tipo, você tem a nuvem, você tem a inteligência artificial, você tem... Microserviços. Estilos arquiteturais dos mais insanos, né? Então, não dá para ser especialista em tudo, né? Sim. Só que ainda existe espaço para especialista. Só que a gente tem que entender que o espaço para o especialista dentro de uma empresa, ele é mais restrito do que o espaço de alguém que consegue ser mais generalista. Mas seja especialista, seja generalista, cara, no final do dia, você tem que lembrar que o trabalho que você faz deve gerar resultado e dinheiro, ser bem objetivos, dinheiro suficiente para pagar o seu salário no final do mês. Caso contrário, a tua presença não se justifica, né? Você não consegue sustentar isso como negócio. Essa preocupação, esse entendimento vai dizer que, poxa, eu tenho que, mais do que tomar decisões junto com o time, eu tenho que garantir que essas decisões sejam justificadas. E essa justificativa não pode ser simplesmente porque eu acho mais bacana, né? Eu falo muito sobre Teenager Sex Syndrome, né? Aquele conceito de a síndrome do sexo dos adolescentes, cara. Todo adolescente fala de sexo como se fosse um especialista. Poucos fizeram. E os que fizeram mal feito. E aí você vê a mesma coisa acontecendo com microserviços, acontecendo com GraphQL, acontecendo com IA agora, por exemplo. Tem muita gente falando... Cara, não é sobre falar, é sobre você diminuir fricção, você gerar resultado, você fazer alguma coisa que gere movimento e aumento de valor. É isso que a gente está aí para adicionar valor, certo? Não dá para ser só isso. A vida não precisa ser só isso, mas tem que ter isso também. Entendi. E você tocou num ponto que é uma questão até que a minha visão sobre a estrutura da maneira com que a gente produz tecnologia hoje é um pouco central, porque eu citei o arquiteto e falei, não, esse era o programador, depois a gente inventou umas histórias aí, mas hoje a carreira da tecnologia, ela se alargou de diversas formas. Você vê, você tem a figura do desenvolvedor, que a gente tem um foco maior nela, mas você tem a figura do designer, que tem um papel importante agora, seja na questão de UX, tem o analista de negócio, que tem o gestor de produto, e aí
a gente vai empilhando coisas. Como que você enxerga que essa transição, e eu acho que não estamos num ponto para dizer assim que é melhor fazer assim de forma larga ou era melhor do jeito que era, e eu quero saber a tua opinião se isso tem impacto ou não nessa forma hoje, porque hoje os times são maiores, com mais especialidades, e o desenvolvedor, muitas vezes, eu já vi isso em depoimentos reais, de pessoas dizendo, agora eu fico obedecendo uma galera lá, e eu parei de pensar. Como é que você vê essa transição que acontece nos últimos 10 anos, né, que vem mudando? Primeiro a gente tem que reconhecer que nós somos trabalhadores do conhecimento. Né? Poxa, o desenvolvedor tem que reconhecer que ele é um trabalhador do conhecimento. Né? Ele agrega valor através do conhecimento dele. Na hora que um desenvolvedor se reduz a braço, né? a um braço inteligente em tecnologia, poxa, ele passa a ser ameaçado de fato por inteligências artificiais, porque execução vai ser automatizada. Certo? A gente tem expectativas, esse talvez seja o grande ponto, tá? As expectativas com relação à tecnologia são crescentes. Todos os anos a gente está vislumbrando novas formas de incluir tecnologia na vida das pessoas. Cara, a tecnologia está cada vez mais presente nos carros. Antigamente era a exclusividade dos carros de altíssimo luxo você ter sensor de distância, você ter... Cara, hoje em dia isso é uma realidade, né? Cada vez mais você tem tecnologia na casa, tecnologia no relógio, tecnologia por que não no corpo das pessoas, né? Então, a expectativa para tecnologia é cada vez mais alta, mas a capacidade das pessoas de tecnologia de escrever código não mudou tanto. Então, a gente foi criando novas especialidades, a gente foi criando novos desafios, porque, poxa, eu tenho que pensar em UX. Antigamente eu tinha uma tela com um padrão mais ou menos previsto, hoje em dia eu tenho que rodar aqui, lá, aqui. Então, eu tenho tudo que pensar, integrado, às vezes? Tudo isso integrado. Os negócios estão também vivendo essa visão entre o digital, né? Então, tipo, você tem o físico, o digital, você tem vários espaços de atuação, tudo está muito mais complexo, né? E isso exige o surgimento de algumas áreas de especialidade. Agora, você não tem tanto espaço nessas áreas de especialidade porque você precisa de mais gente pensando sobre mais coisa. Isso não autoriza ninguém a parar de pensar. Né? Se você parar de pensar, poxa, você que valor você está agregando de fato, né? Eu falei numa das palestras aqui do TDC, eu já falei que, poxa, desenvolver software, desenvolver código, escrever código tem 3 perspectivas, né? Pensar a intenção, o design e a implementação. Cara, a implementação é algo que cada vez mais vai ser feito por uma ChatGPT, por uma Perplexity, enfim, por as inteligências que estão aí. Agora, design e diagnóstico de intenção, isso ainda é uma coisa que envolve perspectiva, né? E essa perspectiva é o que o desenvolvedor agrega. A gente não pode tirar isso, né? Se você tirar isso, você não agrega nada no processo e, enfim. Com certeza. E esse ponto que você falou, dentre esses pontos da intenção, né? Isso é uma coisa que eu percebo que o desenvolvedor se sente um pouco alheio a essa parte principal, entendeu? Porque, na verdade, quando eu chego, o problema já meio que já está ali e para eu identificar, eu recebo um problema que normalmente não é o problema. Né? E eu precisaria ter uma especificação, um conhecimento, uma capacidade que você falou antes, né? Para eu poder dizer o seguinte, não, esse não era o problema na verdade é esse outro aqui, como nós vamos resolver, e para isso que o software quer resolver. E conecta com uma coisa que eu vi uma fala tua, que é sobre o desenvolvedor ser também um analista de oportunidades. Sim. Né? Não só o coisa. E como que, para o cara que hoje está pensando, não, mas eu estou aqui no meu código, né? Como que ele pode chegar nessa capability, né? Nessa capacidade de ser também um analista de oportunidades dentro do... A primeira coisa é mostrando interesse genuíno por isso. Tá? É muito cômodo você transferir a responsabilidade pela sua não participação para os outros, né? Nossa, eu não falo sobre negócio porque ninguém me autoriza a falar sobre negócio aqui na empresa. Tá bom, os outros não te autorizam e você também não tenta. O manifesto ágil, eu digo que, poxa, texto sem contexto vira pretexto, né? O manifesto ágil fala lá em dado momento que você deve colaborar com o negócio mais do que seguir um contrato, certo? Agilidade fala sobre isso. Você já parou para pensar por que o povo escolheu colaborar e não cooperar?
Cara, por que não é... Por que é colaborar lá? Porque quando você coopera, eu posso cooperar com você, por exemplo, escrevendo um código que você pediu para eu escrever, que faz exatamente o que você me pediu, te entregar no prazo, porque já é... Tudo isso é muito difícil, tá? Te entregar no prazo, te entregar Alguns funcionando. diria mágico. Mas vamos lá, te entreguei no prazo, te entreguei funcionando, você foi para a produção e na produção o código, aquele código mesmo feito exatamente como você me pediu, não atingiu o que o negócio esperava. Se eu entendo que isso é problema seu, porque eu fiz a minha parte, eu só cooperei. Entende? Certo. Agora, se eu entendo que, poxa, mesmo tendo feito a minha parte, o objetivo final não foi alcançado, aí eu colaborei. Não existe colaboração quando você tem metas que sejam incompatíveis. Então, primeira coisa, e aí falando para duas perspectivas, tá? Primeiro para as lideranças. Cara, eu tenho que construir um sistema de metas que habilite a colaboração, para que negócio e tecnologia, de fato, colaborem. Isso é a essência da transformação digital. Né? Não é sobre você utilizar a tecnologia mais moderna, mas é você criar um ambiente onde negócio e tecnologia, de fato, colaborem para gerar resultado. Primeiro, sistema de métricas. Do outro lado, quem escreve código, cara, eu tenho que buscar participar e assumir protagonismo pelo resultado que eu gero, entende? É positivo ou negativo, né? Exatamente porque é desse resultado que vem a minha remuneração, é desse resultado que se justifica a minha existência, né, enquanto profissional. Então, primeira coisa, mostrar interesse genuíno. Além de mostrar interesse genuíno, obviamente, cara, você precisa de fato começar a entender ou precisa entender mais sobre o problema que você está resolvendo. Né? Porque senão, de fato, você entendendo pouco sobre o problema, você tem pouco espaço para dar sugestão. Mostra curiosidade real no primeiro momento, tenta, de fato, conviver com quem utiliza o teu sistema, utiliza o teu software, tira a tua arrogância um pouco de lado, né? Com muita frequência a gente fala sobre domínio do design, por exemplo, não é raro ouvir que, poxa, o especialista do domínio está no time técnico. Como assim? Porque o nosso pessoal técnico sabe mais do que o próprio usuário sobre o... Ele conhece mais sobre a estrutura e a jornada melhor. Tá bom. Então eu digo assim, esse teu software de venda, me fala quantas vendas você já fez? Você fez alguma? Usando o teu software? Na pancadaria? Não. Então, brother, desculpa, você não tem, você não é o especialista, você tem um bom entendimento teórico, provavelmente, mas não conhecimento prático, você não sente as dores, né? Então, buscar conhecer as dores, esse é um ponto importante. Que às vezes é só a galera bota, não, esse negócio de conversar com o cliente é da galera de análise ou do design, não, o pessoal de UX que resolva, eu vou só implementar aqui. Aí é triste, entendeu? Porque, de novo, você reclama de não ser envolvido nas grandes decisões, de você não ser considerado quando você fala da necessidade de cuidar de alguns aspectos de engenharia, mas você não mostra interesse em entender o lado de quem está demandando. Eu falo sobre custo de oportunidade, né? O que você está deixando de fazer para fazer o que você está fazendo agora? Você quer, por exemplo, recomendar alguma técnica de engenharia e reclama que o que você pede nunca é priorizado. Cara, de alguma forma você entende qual é o valor para o negócio daquilo que você está deixando de fazer para fazer aquilo que você está propondo fazer? Se você não tem esse entendimento, você nunca vai poder participar dessa ponderação, dessa discussão sobre o que fazer e o que é mais importante. Essa é a chave. E pegando isso que você falou, me parece, e somando com o que a gente ouviu no Fórum Executivo, que cada vez mais, a palavra que você inclusive foi protagonismo, né? Cada vez mais a gente vê o desenvolvedor, quem escreve o código, que é no sentido mais estrito da palavra, né? É o cara que senta e pensa e constrói o código, ele é o cara que vai ser a liderança de amanhã das grandes empresas. E eu queria levar isso para o lado do negócio mesmo, como que você enxerga essa transição, porque a gente está vendo grandes empresas em que tinham seus sócios fundadores, o cara sai, quem assume? O líder de TI. Não é o chefe de finanças, não é o cara do mar, é o cara de TI que ascende a presidência. E como que isso vai alterar o futuro das relações para além dessa conversa que você mesmo já criticou de toda a empresa de tecnologia? Como que isso vai ser o diferencial na tua visão das companhias do futuro, já pensando mais em business mesmo? Eu não vejo nem como futuro. Eu começo a pensar o seguinte, na década de 90, quando se fala sobre administração, e até hoje dinheiro é sempre muito importante, né? Sim. Mas durante muitos anos, até a década de 90, basicamente o que se falava em conselho era sobre dinheiro. Aonde o dinheiro está sendo gasto, como que o dinheiro vai voltar. E nessa perspectiva, o cara das finanças, né, o CFO, usando os acrônimos da moda, né, o CFO é o cara o diretor de finanças, né? Sim. É o cara que era o grande nome
nessa reunião? Que é quem tem o bolso, né? Que é quem controlava, chave do cofre. Era a chave do cofre. Aliás, não era raro nessa época, inclusive, que a própria área de TI fica subordinada a ele, né? Só que tem um problema, esse cara tem uma visão de custos, né? E custos é que nem unha, você corta sempre. Então, nessa época especificamente, tecnologia era fase sobre cortes, né? Depois teve uma segunda fase, né? Você começou a ter o protagonismo de operações. Então, você tirou um pouco a ênfase lá do CFO. Na década de 90 ainda surgiu o Balanced Scorecard, por exemplo, que é uma técnica para você pensar planejamento estratégico, tentando equilibrar um pouco mais as coisas e tirando um pouco a ênfase do dinheiro. Cara, se pensou mais nas operações e o COO, né? O chefe de operações, passou a ser o cara. Aí você começou a ter tecnologia respondendo para esse COO, né? Então, poxa, começamos a ter esse foco muito em asset, né? Depois teve um movimento de, cara, não, tecnologia é parceira do negócio. Aí você começa a ter a emergência do CDO da vida, o Chief Digital, para começar a ver essas opções em digital. Cara, o plano de parceiro é que parceria funciona até não funcionar, né? E tecnologia, a gente tem essa mania de insistir em velhos erros. Por exemplo, a gente ainda insiste em custo e em requisito e prazo, quando, na verdade, a gente deveria falar em fluxo de entrega e prioridade. Mas, enfim, esse é outro assunto. E o quarto momento é que quando você finalmente começa a se dar conta que, poxa, não adianta eu falar só sobre operações, eu tenho que falar sobre tecnologia porque o que operações decide muitas vezes não acontece porque tecnologia não autoriza, porque está mal feita ou porque tem problema. Então, tecnologia é o negócio, certo? Aí, nessa perspectiva, quem mais entende de negócio hoje? Bom, em teoria, o cara de tecnologia é um dos que mais entendem e é um dos caras que mais influencia. Então, é natural que, eventualmente, seja um postulante ao cargo, né? No passado era o dinheiro, depois era operações, agora se começa a pensar em tecnologia. E é natural isso. Faz parte desse mundo VUCA ou MUVUCA, né? Onde você tem tanta coisa mudando tão rápido, mas, ao mesmo tempo, tanta coisa sendo preservada, né? A estratégia você não constrói em cima do que muda, você constrói em cima do que fica. Sim, e até, como você falou de perspectiva, me parece que tem uma relação direta com o elemento de curto prazo, né? Uhum. Nós, pelo menos aqui no Brasil, o que eu tenho percepção, quando se fala em regramento, estrutura tecnológica, não se consegue falar de longo prazo. A gente fala, parece que está sempre correndo atrás da máquina, né? Agora chegou não sei o quê, e agora chegou a IA. Sim. E aí saímos todos correndo atrás, né? Como que a gente desata esse nó da perspectiva de prazo? Porque tecnologia, de tudo que você falou, trazendo um pouco lá do começo que você falou, olha a formação de longuíssimo prazo para construir o Alemar. E aí eu penso, a formação de longuíssimo prazo para construir um Edson Yanaga, para construir um Bruno Souza, que são referências. Como que eu posso gerenciar no curto prazo, sendo que a minha necessidade é uma construção de longo prazo? Eu acho que a grande questão é aprender a pensar o estruturante, sabe? É uma coisa que não é... Essa dificuldade não é exclusiva de pessoas de tecnologia, é comum. No Brasil, nós não temos a cultura do estruturante. A gente fala sobre resolver um problema e não preparar a empresa para lidar com este tipo de problema, né? Eu entendo, aliás, que essa é a principal diferença entre um gerente, uma estrutura hierárquica e um diretor. O gerente está muito preocupado com os problemas do dia a dia. O diretor está muito preocupado com o que eu preciso para tratar esses problemas no dia a dia, né? Eu acho que tecnologia precisa começar a desenvolver um pouco mais esse pensamento estruturante. Como que eu construo as coisas de forma que a coisa fique um pouco mais estável, sabe? Que me dê um pouco mais de previsibilidade, que eu consiga eventualmente ter um pouco mais de gestão sobre. E gestão aqui no bom sentido, sabe? Economia, você está sempre gerenciando esses recursos escassos, né? Então, como é que a gente trata essa escassez? Com planejamento. E a gente não tem muito hábito do planejamento. Se for sobre inteligência artificial, é importante a gente fazer uma nota sobre isso. Eu entendo que a inteligência artificial chegou, superou um vale de descrença e agora chegou para transformar, de fato, muito das nossas rotinas. Todos os dias eu estou descobrindo formas de fazer melhor o meu trabalho com a utilização de inteligências artificiais, por exemplo. E isso está acontecendo e deveria estar acontecendo em todas as áreas. A grande pergunta é: como que pessoas de tecnologia estão se preparando para fazer com que a adoção de IA seja menos do que um soluço, né? Nossa, temos que fazer. E aí você faz alguma coisa e joga um monte de dinheiro fora. Isso é sobre pensar estruturante. Pensar para montar uma companhia, pensar para montar um negócio e não necessariamente resolver um problema, sabe? Nós somos resolvedores de problema, mas eu digo que, por exemplo, os mais sêniors têm que dar menos ênfase em desenvolver software e mais ênfase em desenvolver gente.
né? E, de uma forma geral, como executivo, é menos sobre pensar sobre como resolvo este problema, mas como que eu me preparo meu time, preparo tecnologia para resolver este tipo de problema de forma continuada. Sim. Né? Esse acaba sendo o desafio. Agora, essa restrição não é só... É comum no Brasil. O Brasil não tem o hábito do estruturante, né? Em compensação, isso nos deixa mais flexíveis. Em compensação, a gente tem uma certa tendência a gambiarra, quando a gambiarra não seria necessária. Né? Às vezes mas nem sempre. Bacana. Não à toa, o mote TDC, o mais importante são as pessoas, né? Sempre. Porque o desenvolvedor precisa se tornar cada vez mais desenvolvedor de pessoas, né? No fim é sempre sobre gente. Né? Você nunca atende uma empresa. Nós tivemos ontem um grande evento aqui com palestra, inclusive de gente da B3. Você tinha ali Albert Einstein, você tinha pessoal do Serasa Experian. Enfim, tem várias empresas. E no evento aqui, poxa, quantas empresas gigantes. Mas nunca é sobre empresas, é sempre sobre gente que está nessas empresas. Quem faz o resultado no final do dia é gente. Com o trabalhador do conhecimento é sobre gente. Mas vai mais longe agora, tá? Com o acesso à informação cada vez mais democratizado, é cada vez mais sobre perspectiva. Então, é interessante você reunir gente que agrega uma perspectiva nova para um mesmo problema, para você poder ter essa diversificação. A diversidade, aliás, o bom da diversidade vem disso, né? Sim. É você ter perspectivas diferentes para analisar o mesmo cenário. E aí você acha soluções cada vez mais criativas, porque a criatividade, no final do dia, é sobre você aproximar conceitos que são aparentemente distantes, né? Quando você consegue pegar dois conceitos aparentemente distantes e se aproximar, aí você é criativo. Esse é o objetivo. Com criatividade a gente tem inovação, mais valor, mais conta para pagar, mais trabalho para fazer. Com certeza. Fantástico, Elemar. Eu teria mais perguntas, mas eu acho que isso só potencializa mais oportunidades para a gente conversar. Mas antes da gente terminar, já encaminhando para o nosso término, a gente está criando uma pequena tradição aqui no podcast, que é o desenvolvedor carrega sempre na mochila muita coisa, né? A gente está sempre com uma mochila para lá e para cá. E eu queria saber da sua mochila, o que você poderia entregar para a nossa audiência, no sentido de um livro que você leu, um filme que você assistiu, um documentário, alguma dica cultural que possa jogar na mochila da galera que está nos ouvindo, que você carrega você, que pode ser sobre o tema, que a gente discorreu aqui um pouco sobre carreira, negócios e visão, essa visão estruturante, né? Ou da própria sua carreira. O que você teria na sua mochila que você podia oferecer para a nossa audiência? Tá bom, eu acho que eu vou fazer uma recomendação, eu vou dar 3 presentes em vez de um só. Bora! Melhor que 1 é 3. Tem um livro que eu considero que é de leitura obrigatória nos dias de hoje, chamado, eu não sei se o livro foi traduzido em português, mas é Competing in the Age of AI. Competindo na era da inteligência artificial. Meu inglês não é muito bom, mas acho que deu para entender, né? Eu acho que esse livro é interessante porque ele traz uma perspectiva da inteligência artificial, não na perspectiva técnica, mas como que isso acaba impactando nos negócios, de fato, para você pensar negócio a partir dessa nova possibilidade que é a inteligência artificial. Acho que novo paradigma, digamos assim. Isso é obrigatório para quem está pensando um pouco mais sobre estratégia, não tanto na filosofia técnica, mas pensando mais na visão de negócio mesmo. Outra coisa que eu queria trazer é uma recomendação de filme. Vamos para a segunda. Eu quero recomendar um filme chamado... O filme não é novo, tá? Mas acho que é muito bom, chamado A Invenção da Mentira. A Invenção da Mentira é um filme, não é novinho, mas ou O Primeiro Mentiroso, acho que no Brasil o título é O Primeiro Mentiroso, e ele fala de um cenário alternativo onde a mentira não existe, um cara descobre um belo dia que mentir é possível, e como que isso acaba impactando as relações, para a gente começar a pensar um pouco mais nessas relações e nas narrativas que a gente vai criar também com relação aos negócios. A terceira coisa que eu queria recomendar de fato para quem trabalha com software, para quem está querendo escrever mais código, retorno aos fundamentos, sabe? Volta a valorizar, fala menos do melhor framework de todos os tempos da última semana e fala um pouco mais daquilo que veio e que permanece. Reforça a tua base em algoritmos, reforça a tua base em estruturas de dados, reforça a tua base, eventualmente, na utilização correta dos padrões de projeto. Não assume que algo que você já viu no passado continua sendo daquela forma hoje para você. Por quê? Porque você, quando estudou aquilo, daqui a pouco não tinha a preparação necessária para entender aquele conceito em profundidade. Então, volta aos fundamentos, porque isso vale a pena.
Massa. Elemar, muito obrigado. Queria te agradecer demais por apostar com a gente aqui nesse projeto, que é a nossa primeira temporada aqui do podcast. Queria agradecer, deixar a porta aberta no futuro, a gente abrir mais papos como esse e, para finalizar, para você fazer o contato, como que a galera te encontra, como que a galera está nos ouvindo, pode acessar os teus conteúdos, saber um pouco mais sobre o Elemar. É muito fácil. Você me encontra em qualquer rede social como Elemar JR, em todas elas, tá? LinkedIn, Twitter, Instagram. Você vai encontrar como Elemar JR em todos os lugares. elemarjr.com é o meu site, né? elemarjr@eximia.co acaba sendo o meu domínio, o meu e-mail corporativo. elemarjr@gmail é o meu e-mail particular. Então, elemarjr em todas as redes, tá? Vai ser um prazer, como eu brinco sempre, vai ser um prazer ignorar quem entrar em contato comigo. Não, brincadeiras à parte, vai ser bacana continuar essa conversa. Eu sou muito interessado nisso, sabe? Eu gosto de pensar que eu aprendo a partir da perspectiva das outras pessoas. Os meus pontos cegos são superados pela visão que as outras pessoas têm. Então, quanto mais gente eu conseguir eventualmente chamar e conversar e aprender com, melhor. Né? Então, Elemar JR. Fantástico, muito obrigado, Elemar. E para você que está nos acompanhando, fica o convite de seguir o nosso feed aí, tem muitos outros episódios para você acompanhar, tanto da nossa série aqui no Tem Tempo para Pergunta, quanto os podcasts da comunidade, feitos especialmente aqui durante o TDC Business 2023. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.